Duas placas de vídeo com especificações basicamente parecidas, mas com preços bem diferentes. Tô falando da RTX 4080 Super e da RTX 4070 Ti Super. Sim, as duas super placas da Nvidia, que são bem poderosas e que têm algumas semelhanças que acabam levantando aquela dúvida. Será que vale a pena gastar mais para comprar uma RTX 4080 Super ou uma 4070 Ti Super já dá conta? Olha o tamanho dessa 4070 Ti Super, não é possível que ela não consegue ganhar de uma RTX 4080 Super. Será que esses modelos com overclock conseguem tirar essa diferença que tem de performance de uma 4070 Ti Super para uma 4080 Super? Eu fiz alguns testes aqui em Quad HD e em 4K para ver se essas placas conseguem suprir a demanda e se uma RTX 4070 Ti Super é uma boa alternativa também para 4K e se uma 4080 Super não é uma melhor alternativa para Quad HD para quem está procurando muito FPS. Será que a longevidade, a questão da VRAM, será que tem muita diferença de performance? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo super completo que vai tirar completamente todas as suas dúvidas em relação a RTX 4070 Ti Super ou 4080 Super. E vamos começar falando das especificações primeiro, né? A gente tem aqui uma 4070 Ti Super, esse modelo aqui é um modelo Aorus, então ela é um Aorus Master, ele não é exatamente um modelo de referência, como vocês podem notar pela monstruosidade da placa, mas em relação às especificações, ela tem só 2% a mais de clock no boost, ou seja, apesar de ser uma placa que tem uma construção bem diferente de um modelo de entrada, ela na verdade só tem um pequeno overclock, e é o que você vai encontrar no geral. O mesmo serve, por exemplo, uma 4080 Super, que é um modelo custom. Esse daqui é o modelo Founders Edition, a 4080 Super Founders Edition, que em relação à geração anterior, a 4080 normal, só mudou realmente esse acabamento preto fosco, né, que ficou bem bonito, por sinal. Se você for comprar ou comparar uma outra placa, de repente falar, mas eu tô comprando, sei lá, um modelo Asus TUF, alguma coisa da 4080 Super, não se preocupa, porque se ela seguir as especificações de referência, a performance vai ser exatamente a mesma da 4080 Super Founders Edition, e se ela for um modelo custom com bastante overclock, o que não é muita coisa hoje em dia, ela vai ter um pouquinho a mais de performance, não é muita coisa. Em relação às especificações gerais, eu disse que tem algumas semelhanças, mas elas não são tantas assim, tá? A primeira e mais importante, para quem não entende nada basicamente de placa de vídeo, você caiu de paraquedas, é a VRAM. Tem 16 GB de VRAM nas duas placas. E aí muita gente vai pensar, pô, mas então as duas são suficientes para rodar em 4K. O que não tá completamente errado, mas é bom deixar claro que você não compra placa de vídeo só por conta da quantidade de VRAM. Tem outras coisas que entram nessa conta. As duas são Ada Lovelace, as duas são da mesma geração e as duas são só um refresh das placas RTX 40, então não é uma nova arquitetura, uma nova geração de placas, elas compartilham basicamente as mesmas tecnologias que a gente já viu na série RTX 40, foi só realmente um refresh. A 4080 Super ela teve como vantagem custar menos do que a 4080, quando o preço de lançamento, e a 4070 Ti Super de trazer mais VRAM, e é mais ou menos isso. Em performance a 4080 Super não tem muita diferença, praticamente nenhuma em relação à 4080, e a 4070 Ti Super tem um pouquinho a mais de performance, inclusive tem um vídeo dessas placas lá separados, se você tiver em dúvida, e comparativos com outros modelos. Aqui a gente vai focar nessas duas placas. Em relação aos núcleos, a gente tem 10.240 para 4080 Super e 8.448 para 4070 Ti Super. Então é uma diferença bem importante, o que reflete também nos TMUs, são 264 contra 320, e os ROPs, os ROPs, 96 contra 112. Memória, como eu já disse, 16 GB GDDR6X para as duas e interface de 256 bits para as duas. É claro que a gente tem a diferença também nos clocks, né? Então, apesar da gente ter a mesma quantidade de memória, a mesma tecnologia, elas não têm o mesmo clock. O clock da GPU, por exemplo, a 4070 Ti Super roda a 2340 com boost para 2610. Esse modelo aqui tem 2% a mais de overclock só no boost, então é a única diferença que vai ter. A 4080 Super roda 2295 no clock básico, que é um pouquinho a menos do que a 4070 Ti Super, e no boost vai a 2550. Clock efetivo da memória é 1438, 23 GB por segundo aqui contra 21 GB por segundo a 1313. Para vocês terem uma ideia, a largura de banda aqui fica 736.3 GB por segundo e aqui 672. Então, apesar de ter a mesma tecnologia, a mesma memória, elas não têm a mesma velocidade. Isso vai ser bem importante nos comparativos. O restante vocês podem dar uma conferida lá no site do Tech Power Up, onde você vai ver todas as especificações. Eu vou dar foco aqui, por exemplo, também nos
os Tensor Cores a gente tem 264 contra 320, os RT Cores são 66 contra 80 RT Cores. Então são os núcleos responsáveis pelo Ray Tracing e pelo DLSS. E claro que a gente tem diferença também nas recomendações de fonte, né? Para você rodar uma 4070 Ti Super, o recomendado é uma fonte de 600 watts, pelo menos o modelo Founders, enquanto que para uma 4080 Super, o recomendado é uma fonte de 700 watts. Eu iria um pouquinho além e recomendaria uma fonte nos 800, 850 watts para 4080 Super. Mas claro que isso é no papel. De repente, na prática, isso aqui é diferente, né? Vamos ver a performance dessas placas para ver como que elas se comportam. Qual foi a ideia aqui? Muita gente pensa, será que eu não posso pegar uma 4070 Ti Super e rodar os jogos em 4K sem precisar gastar essa grana toda numa 4080 Super? Ou mesmo tem gente que pensa o contrário, será que não é melhor eu pegar uma 4080 Super para rodar em Quad HD? Será que eu não vou ter tipo um pico de performance muito maior e de repente ter uma longevidade também? A gente vai abordar esses pontos de vista aqui, nessas ideias que vocês têm em relação às placas de vídeo, mas com a performance. Para os testes aqui a gente usou a nossa bancada com o Ryzen 9 7950X e nesse caso eu até ia dizer, mas você não precisa necessariamente desse processador, mas para essas placas começa a fazer sentido processadores topo de linha, né? Então até o ideal seria de repente um 7800X 3D para extrair o máximo de performance, mas o 7950X já é bem plausível para esse tipo de build. Para refrigerar o processador nós utilizamos aqui um Aorus X360 Waterforce, a placa-mãe é uma B650 Aorus Master, as memórias são 32 GB de memória Kingston Fury Renegade, 6.000 megatransfers por segundo, e para o armazenamento um Kingston Fury Renegade de 2 TB. A fonte é uma V850 Gold V2 e as placas utilizadas são essas, a 4080 Super Founders Edition e a 4070 Ti Aorus Master. E para os testes aqui a gente fez um mix, então são testes em Quad HD e 4K com Ray Tracing e com DLSS também, com jogos mais lentos, né? Jogos single player e alguns jogos multiplayer, só para vocês terem uma ideia da performance geral dessas duas placas. E a gente vai comparando aqui as duas resoluções nos jogos, então a gente vai passar por jogos, a gente não vai colocar o comparativo lado a lado porque ia ficar muito absurdo aqui para vocês, é muita informação, então a gente vai colocar na tela os resultados para vocês irem analisando com a gente, e se você quiser ver em algum detalhe, você dá uma pausa aí, porque é bastante coisa, então prepara. Por exemplo, em Alan Wake 2 a gente testou aqui no modo PlayStation 5 qualidade, e começando pelo Quad HD, aqui a 4080 Super fez média de 142 e mínima de 101, e a 4070 Ti Super média de 127 e mínima de 93, que dá uma diferença de 12% na média e 9% nas mínimas. E se a gente pegar nos números cheios, né, não é uma diferença tão grande assim, pelo menos nas mínimas. Na média dá uma diferença legal, mas as duas conseguem entregar uma boa performance em Alan Wake em Quad HD. Partindo para 4K, tudo isso sem Ray Tracing, sem DLSS, sem nada, a 4080 Super faz média de 90 e mínima de 70. A 4070 Ti Super faz média de 82 e mínima de 66. Então mesmo em 4K ainda consegue entregar uma boa performance, dá só uma diferença de 10% ali na média. Partindo agora para o Ray Tracing, nós estamos rodando com Ray Tracing no mínimo, presta atenção, Ray Tracing no mínimo. 4080 Super fez 79 FPS de média e 62 de mínima, e a 4070 Super fez média de 70 e mínima de 58. Uma boa performance das duas placas, o que dá uma diferença ali de uns 13% na média. Partindo agora para o 4K com Ray Tracing no mínimo, aí já fica difícil. A 4080 Super faz média de 44 e mínima de 37, enquanto que a 4070 Super fez média de 40 e mínima de 34. Então uma diferença bem pequena ali, só 10% na média. Lembrando que em todas as configurações aqui do Alan Wake já tem DLSS por padrão, mas a gente vai testar agora com DLSS 3, então para adicionar mais fluidez ali. E aqui a RTX 4080 Super em Quad HD fez 125 de média e 98 de mínima, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 114 e mínima de 91. É importante lembrar que DLSS 3 a gente está falando realmente de fluidez, apesar de aparecer os quadros, a gente ter mais quadros na tela, eles são só para acrescentar uma fluidez, porque eles não correspondem a comandos de fato, então não são frames, eles são frames reais, mas não são frames que correspondem a um tipo de comando. Então em Quad HD aqui a diferença foi de 10%, também manteve mais ou menos o que a gente já estava vendo nas outras configurações, e em 4K a 4080 Super fez média de 75 e mínima de 61, e a 4070 Ti Super média de 63 e mínima de 52, uma diferença de 19%, então deu uma diferença legal aqui para 4K. Partindo agora para Avatar Frontiers of Pandora, rodando com tudo no Ultra em Quad HD, 4080 Super média de 85, mínima de 71, e a 4070 Ti Super média de 78 e mínima de 66. Uma diferença até que pequena, né? Rodando aqui sem nenhum tipo de upscaling nem nada para Quad HD, deu uma diferença de 9%, né? Uma diferença menor aí do que em alguns cenários no Alan Wake. Rodando em 4K, a 4080 Super ela abre uma vantagenzinha ali, 46 de média e 39 de mínima,
mas a 4070 Ti Super não fica longe, 40 de média e 36 de mínima. Deu uma média ali de 15%, né, a mais na 4080 Super. O que a gente pode fazer para melhorar é adicionar aqui o DLSS, e a gente adicionou o DLSS no modo qualidade em Quad HD. 4080 Super foi para 134 de média e 102 de mínima, e a 4070 Ti Super média de 119, mínima de 94, 13% de diferença na média. Em 4K com DLSS no modo qualidade, a 4080 Super fez média de 82 e mínima de 68, contra uma média de 67 e mínima de 58 da 4070 Ti Super. Ou seja, com DLSS dá para rodar até com a 4070 Ti Super, mas claro que tem uma diferença bem legal de performance. São 22% de diferença de performance ali. A 4080 Super vai mais à frente em 4K nesse jogo. E aí que entra aquilo, não é só você ter a mesma quantidade de memória, ela também tem que ter uma velocidade suficiente e você tem que ter uma GPU poderosa para conseguir rodar em 4K. Partindo agora para Plague Tale Requiem, rodando no Ultra em Quad HD, 4080 Super média de 122, mínima de 94, 4070 Ti Super média de 110 e mínima de 84, uma diferença aí de 11% na média. Em 4K, a 4080 Super fez média de 73 e mínima de 59, contra uma média de 65 e mínima de 52 da 4070 Ti Super. Já começa a ficar abaixo da média dos 60 FPS ali, uma diferença de 12% também na média. Então se manteve aqui, né, mais ou menos a diferença tanto em Quad HD quanto em 4K. Adicionando o DLSS no modo qualidade em Quad HD, a 4080 Super fez média de 135 e média de 100, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 121 e mínima de 91. Então manteve ali a diferença dos 12% na média e mesmo na mínima 10%. Partindo para 4K com DLSS também, a 4080 Super fez média de 87 e mínima de 69, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 76 e mínima de 61. Aqui deu 14%, mais ou menos dentro da mesma margem que a gente estava vendo. Utilizando o DLSS 3.0 para adicionar mais fluidez, a 4080 Super fez média de 194 e mínima de 152, e a 4070 Ti Super média de 176 e mínima de 136. A média normalmente na casa dos 10%, é o que aconteceu aqui também. Partindo agora para o 4K com DLSS no modo qualidade, DLSS 3, a gente teve ali uma média de 116 na 4080 Super e 96 de mínima. A 4070 Ti Super foi com média de 102 e mínima de 85, então deu uma diferença ali de 14% na média e 13% na mínima. Partindo agora para Call of Duty Modern Warfare, esse é um jogo que é bem mais requisitado e é um jogo também voltado para o competitivo, para o multiplayer. A gente testou aqui no benchmark do modo multiplayer, com tudo no Ultra em Quad HD. Eu sei que no competitivo você não vai jogar nisso, mas é bom saber quanto que você tem de poder de processamento aí. A 4080 Super fez média de 174 e mínima de 123, e a 4070 Ti Super média de 160 e mínima de 115. Você vê que a gente tem uma disparidade bem grande, né, nas placas da Nvidia no Modern Warfare, principalmente das médias para as mínimas, uma diferença bem grande. Foi só 9% de diferença, então para Quad HD, obviamente quanto mais FPS melhor, mas a 4070 Ti Super já consegue entregar uma boa média aqui. Partindo para 4K também com preset Ultra, 4080 Super fez média de 119 mínima de 83, e a 4070 Ti Super fez média de 107 e mínima de 75. Então as duas placas conseguiram empurrar tranquilamente. Existe uma diferença ali, né, de 11% da 4080 Super para 4070 Ti Super, mas de novo, a performance das duas é boa o suficiente mesmo para 4K. 4070 Ti Super conseguiu entregar uma boa performance. Agora com DLSS no modo qualidade, então para quem não é tão competitivo assim, você pode optar pelo DLSS. A 4080 Super média de 190, mínima de 130, 4070 Ti Super média de 178 e mínima de 124. Deu uma diferença de 7% só ali na média e 5% na mínima. Partindo agora para o DLSS no modo qualidade em 4K, 4080 Super fez média de 127, mínima de 93, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 114 e mínima de 84, também 11% ali na média e nas mínimas. Partindo agora para o Cyberpunk 2077, pedreira para as duas aí, 4080 Super em Quad HD com tudo no Ultra fez média de 118 e mínima de 90, 4070 Ti Super fez média de 107 e mínima de 90. As mínimas ficaram iguais, mas a gente teve uma média melhor na 4080 Super. A diferença não é tão grande e fica de novo na casa dos 10%, enquanto que nenhuma diferença, 0% nas mínimas. No Ultra em 4K, a 4080 Super fez média de 59 e mínima de 52, e a 4070 Ti Super fez média de 50 e mínima de 44. Aí a gente já tem uma diferença bem maior, 18% na média e nas mínimas. Então a gente consegue notar, ganhou-se mais 10% ali de performance, e aqui a 4080 Super mostrou realmente porque que ela seria uma opção para 4K. Partindo agora para o Ray Tracing, com RT no Ultra em Quad HD, a 4080 Super fez média de 61 e mínima de 51. A 4070 Ti Super fez média de 55 e mínima de 47, uma diferença de 11% na média e 9% na mínima. Contudo, no Ultra, com Ray Tracing e em 4K, aí o negócio fica sofrido. A 2080 Super fez média de 29 e mínima de 25, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 26 e mínima de 23. Dá uma diferença de 12%, mas é tão pouco FPS para rodar nessa qualidade
que não sei se realmente dá para considerar um bom gameplay. Para isso que a gente liga o DLSS, e aí com o DLSS no modo qualidade em Quad HD, a 4080 Super fez média de 98 e mínima de 76, e a 4070 Ti Super fez média de 92 e mínima de 76, a mesma mínima. Deu mais ou menos o que a gente viu lá com o DLSS desativado, né? A 4080 Super ficou só 7% à frente na média. Para 4K com DLSS no modo qualidade, né, e com Ray Tracing, aí a gente tem aqui uma média de 54 e mínima de 47 na 4080 Super, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 49 e mínima de 42, voltando ali para casa dos 10% na média, mas a mínima um pouco melhor, 12% na 4080 Super. E a gente tem o DLSS 3 ainda, né, ainda tem aqui a geração de frames para ter mais fluidez. Aqui a 4080 Super consegue fazer média de 155 e mínima de 110 em Quad HD, e a 4070 Ti Super faz média de 140 e mínima de 102, diferença ali dos 11%, 11% que a gente já está acostumado. Com tudo no Ultra, DLSS qualidade, Ray Tracing, em 4K, a 4080 Super fez média de 83 e mínima de 70, a 4070 Ti Super média de 75 e mínima de 63, 11% de diferença. Partindo agora para o Horizon Forbidden West, então mais um jogo novo, em Quad HD, com tudo no Very High, no muito alto, 4080 Super média de 129 e mínima de 101, 4070 Ti Super média de 117 e mínima de 88, então dá 10% na média e 15% na mínima, então aqui as mínimas acabaram se diferenciando mais na 4080 Super. Partindo agora para 4K, a 4080 Super fez média de 79 e mínima de 64, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 65 e mínima de 47. Então aqui a gente viu uma diferença bem grande, né? Um jogo mais recente, um port para console, e a diferença nas mínimas foi bem grande aqui, tá? 36% na mínima e 22% na média. E o mais importante é que realmente você consegue sentir que a fluidez foi embora na 4070 Ti Super, né? Mais do que números na tela, é o que você sente no gameplay, e essas quedas abaixo dos 60 judiam bastante. Você pode recuperar um pouco disso utilizando o DLSS, mas você pode recuperar isso nas duas placas, né? E aí a 4080 Super faz média de 150 e mínima de 109, e a 4070 Ti Super faz média de 144 e mínima de 106 em Quad HD. Então a gente volta ali para uma diferença bem apertada, na verdade, né? Acaba chegando em outras limitações de engine, do próprio CPU, a gente chega ali com 4% de diferença, né? Isso, como eu disse, acaba chegando mais no teto do que o jogo consegue entregar mais de frames ali nessa configuração, do que de fato uma placa ser mais próxima da outra, né? Que quando você coloca o limite aqui e essa consegue ultrapassar, essa aqui consegue chegar só perto do teto, ela já chegou muito mais próximo, né? Então você acaba penalizando a placa mais poderosa. Por isso que a gente testou também em 4K, e aqui em 4K, 4080 Super com o DLSS no modo qualidade fez média de 109, mínima de 82, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 97, mínima de 70. E aí a gente volta para aquela casa dos 12%, mas nas mínimas ela se saiu melhor. Curiosamente, nesse jogo, nas mínimas a 4080 Super se saiu melhor. Não sei se é por conta de largura de bandas, tem que ver com quantidade de cores, enfim, alguma coisa pesou pro lado da 4080 Super, mesmo em Quad HD, com exceção do DLSS, claro, né? E a gente também pode adicionar o DLSS 3.0 para mais fluidez aqui, 206 de média para a 4080 Super, mínima de 176, e 198 de média e mínima de 168 para a 4070 Ti. 4% de novo, a gente chega ali muito perto do que dá para entregar nessa configuração, e aí acaba aproximando a performance das duas placas. E em 4K, a 4080 Super fez média de 136, mínima de 118, e a 4070 Ti Super média de 112, mínima de 100. Então deu uma diferença de 21% na média e 18% na mínima. Então, de novo, em Quad HD chega perto do limite, aqui quando você tira o limite, a 4080 Super vai embora, e para 4K ela mostra a diferença. Ainda dá para você jogar com uma fluidez legal na 4070 Ti Super, mas se você quer mais performance ou até um pouquinho mais longevidade, a 4080 Super. Red Dead Redemption 2 Quad HD, 4080 Super média de 154, mínima de 106, 4070 Ti Super média de 152 e mínima de 101. Então aqui acabou chegando no limite do que dava para entregar nessa configuração da nossa bancada e do jogo, e acabou chegando ali numa performance idêntica as duas placas, 1% de diferença, só a mínima da 4080 Super que ainda consegue ser um pouco melhor. Isso acaba acontecendo quando você chega no limite, né? Ou você encontra uma instabilidade no jogo e acaba prejudicando muito as mínimas, ou a placa acaba sustentando a mesma média, mas tem uma mínima melhor porque ela ainda tem mais performance para entregar. A gente consegue ver o rompimento dessa barreira em 4K, onde tem mais exigência, e a 4080 Super faz média de 117, mínima de 83, e a 4070 Ti Super faz média de 103 e mínima de 71. Então voltamos ali para casa dos 14% da diferença na média, mais 17% na mínima. Então mostra que realmente a 4080 Super trouxe uma estabilidade um pouco maior. Spider-Man Remastered em Quad HD, sem Ray Tracing, sem nada. Aqui a gente está com média de 174 na 4080 Super e mínima de 119, mas praticamente a mesma performance nas duas placas. De novo, chega no limite da engine, da plataforma, do que você tiver ali. Quando as duas igualam desse jeito é porque em algum teto a gente bateu. A gente tem aqui uma diferença de 1 a 2%, ou seja, empate técnico nessas configurações.
Partindo para 4K, a gente rompe essa barreira e a 4080 Super tem média de 133 e mínima de 98 e a 4070 Super média de 121 e mínima de 90. Voltamos ali para casa dos 10% de diferença de performance. Esse jogo tem suporte a Ray Tracing, não é o mais pesado do mundo, mas existe. E aqui as duas placas conseguem entregar a mesma performance em Quad HD. Então, de novo, independente de você mudar ou não, as duas vão conseguir entregar a mesma performance em Quad HD, seja com o Ray Tracing ou sem o Ray Tracing, pelo menos nessas configurações aqui no muito alto. O que acaba mostrando a diferença delas de novo é o 4K. A 4080 Super faz média de 80 e mínima de 67, a 4070 Super faz média de 73 e mínima de 63. Então, voltamos ali para a diferença dos 10%. A gente ainda tem o recurso do DLSS, o que não vai fazer muita diferença, uma vez que você já atingiu o limite aqui, mas utilizando o DLSS ali com Ray Tracing e tudo, a gente tem média de 112 ou 113, mínima de 82 e 83. A mesma coisa que a gente já tinha antes, ou seja, acaba chegando no limite. Para 4K, aproxima um pouco mais. A 4080 Super faz média de 109, mínima de 80, e a 4070 Super média de 102, mínima de 75. Então aproxima um pouco mais, tira alguns pontos percentuais e fica em 7% a diferença. Então, se você está pensando para esse jogo especificamente, a 4070 Super é um excelente custo-benefício, porque ela fica bem próximo da performance, entrega uma excelente performance e fica bem próximo da 4080 Super. Mas, por isso que é bom analisar caso a caso. O que você pode fazer quando chega nessas limitações, às vezes gargalo de CPU, seja lá o que for, pode adicionar o DLSS 3.0. Ele vai romper essa barreira e adicionar mais fluidez. Aqui a 4080 Super fez média de 217, mínima de 132 em Quad HD, enquanto que a 4070 Super fez média de 197, mínima de 135. Então deu 10% de diferença de novo. Acabou rompendo essa barreira e manteve mais ou menos dentro da diferença de performance que a gente já está acostumado. Em 4K, média de 138 para a 4080 Super, mínima de 105, e média de 125, mínima de 97 para a 4070 Ti Super, de novo os 10%. Então uma excelente performance em qualquer cenário com as duas placas, e a 4070 Ti Super muito próxima, mesmo em 4K. Apesar da 4080 Super abrir os 10%, a performance no geral é boa em qualquer uma das duas. Partindo agora para o aclamado e reclamado Starfield, em 1440p em Quad HD, a 4080 Super fez média de 91 e mínima de 74, com tudo no Ultra. A 4070 Ti Super fez média de 83 e mínima de 67, diferença de 10%. Se você jogou no 10%, você acertou. Em 4K, ainda no Ultra, a 4080 Super faz média de 60 e mínima de 52, e a 4070 Ti Super média de 55 e mínima de 47. Apesar da diferença estar de novo ali na casa dos 9 a 10%, a verdade é que a gente caiu dos 60 FPS na 4070 Ti Super em 4K. O que a gente pode fazer é usar o DLSS. Em Quad HD, a 4080 Super fez média de 104 e mínima de 82, e a 4070 Ti Super média de 101 e mínima de 81, ou seja, um empate técnico das duas, com diferença de só 3% na média. Para 4K, a 4080 Super fez 83 FPS de média e 68 de mínima, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 76 e mínima de 63. Então ficamos ali de novo na casa dos 9 a 10% de diferença. E de novo, para romper a barreira, já que elas estão tão próximas, será que o DLSS 3 vai fazer tanta diferença assim? Bom, em Quad HD, a 4080 Super fez média de 164 e mínima de 130, e a 4070 Ti Super média de 153 e mínima de 125. A diferença ficou em 7% na média e 4% na mínima. Para 4K, com DLSS no modo qualidade, com a geração de quadros para gerar mais fluidez, o DLSS 3, a 4080 Super fez média de 114 e mínima de 98, e a 4070 Ti Super fez média de 106 e mínima de 90. A diferença ficou em 8%. The Last of Us, aí não é o último, por incrível que pareça, ainda tem mais. Aproveita que você está assistindo até agora, deixa o like, clica ali no sininho para receber as notificações, vai ter mais testes aqui, e dá aquela força, deixa aí os comentários, compartilha esse vídeo também, porque tem bastante teste. Não sei se você parou para contar, mas a barrinha aqui, ó, tá bem grande. Em The Last of Us, com tudo no Ultra, 4080 Super média de 116 e mínima de 85, 4070 Super média de 107 e mínima de 84, então dá uma diferença de 8% aí na média. Com tudo no Ultra, ainda mais em 4K, a 4080 Super fez média de 66 e mínima de 57, e a 4070 Ti Super média de 58 e mínima de 51, 14% de diferença aí na média. Utilizando o DLSS no modo qualidade em Quad HD, 4080 Super média de 130, mínima de 87, e a 4070 Ti Super média de 128 e mínima de 86. Praticamente não teve diferença com as duas, a gente acabou chegando em algum limite ali, né, que com o DLSS 2 acabou igualando a performance. Não quer dizer que elas tenham a mesma performance, mas nesse cenário aqui, com essa bancada, essas configurações, acabou chegando numa performance bem próxima. Em 4K a gente consegue ver essa diferença aumentar de novo, com a 4080 Super fazendo média de 99, mínima de 77, enquanto que a 4070 Ti Super faz média de 88 e mínima de 72, 13% de diferença na média. E agora eu vou tentar dar uma resumida em tudo isso para vocês. Teve vários testes, porque a ideia é justamente mostrar vários cenários. Não adianta falar para vocês, por exemplo, nossa, em Spider-Man é a mesma coisa, compra mais barata. Porque em outros casos a gente vai ter a 4080 Super abrindo uma vantagem de, sei lá, 20%, mas também não serve para chegar e falar para você, compra essa porque tem uma diferença de 20%. São os melhores e piores cenários, e você precisa avaliar o que faz diferença para você, quais estilos
tipos de jogos, quais engines você usa, enfim, o que faz mais sentido para você investir. Aqui a gente tem a média dos 10 jogos que a gente testou aqui, mas sem Ray Tracing, sem DLSS, sem upscaling, só rasterização mesmo, ou seja, sem nada. Aqui a 4080 Super fez média de 131 e mínima de 96 e a 4070 Ti Super média de 121 e mínima de 91. Isso tudo em Quad HD. Deu uma diferença de 8% na média e 5% nas mínimas. Mas calma, isso aqui não quer dizer nada. A gente teve os testes em 4K também. Aqui a 4080 Super fez média de 84 e mínima de 72, enquanto que a 4070 Ti Super fez média de 75 e mínima de 58. A diferença na média ficou em 12% em favor da 4080 Super, mais 24% nas mínimas. Então as mínimas foram bem melhores da 4080 Super do que as médias. As médias já foram melhores, mas a diferença nas mínimas foi muito maior. E a gente consegue ver justamente isso aqui. Apesar de não ser um jogo, ser uma representação das médias, 84 de média e 72 de mínimo na média geral dos jogos está muito bom. 75 de média e 58 de mínima não tá ruim também, mas a gente consegue notar a diferença de performance, onde aparece, né, essa diferença das especificações de uma 4080 Super para uma 4070 Ti Super. Então, de novo, não é só a quantidade de memória, não é só ser GDDR6X, não é só velocidade, é quanto que isso ocasiona em largura de banda. E mesmo a GPU, a gente tem uma diferença muito grande de núcleos aqui. Apesar de Ray Tracing, DLSS, a gente vê uma diferença muito próxima. A verdade é que existe, né, um chip mais poderoso equipando a 4080 Super. Por outro lado, se a gente olhar aqui os testes em Quad HD, a gente vai olhar a média e vai falar, nossa, até que não é muita coisa, 8% na média e 5% nas mínimas. É verdade, não é mesmo, e nesse caso, eu diria que a 4070 Ti Super faz mais sentido para Quad HD mesmo. A 4080 Super, obviamente, pode entregar mais performance em alguns cenários, mas a 4070 Ti Super para hoje é uma melhor escolha. Ela é mais barata, ela entrega uma performance muito boa em Quad HD e consegue também tirar ali a diferença com DLSS e muito mais. A questão toda é que, por exemplo, a gente está testando com 7950X. Para você ter um pouco mais de teto para testar, você teria que estar testando com 7800X 3D ou até processadores mais poderosos. E acaba perdendo um pouco de sentido para uma configuração Quad HD ou mesmo 4K, onde você normalmente foca pela qualidade. Se você vai testar o competitivo, é uma outra configuração, outro cenário que você está buscando. E acaba perdendo um pouco de sentido, porque daí você vai ter que investir muito mais em processador também. E às vezes nem é, às vezes a configuração, não, eu montei uma configuração mais equilibrada, eu quero um processador com mais núcleos, mais threads, eu também trabalho e acaba perdendo um pouco de sentido. Obviamente, se você vai jogar competitivo, né, que é o máximo de FPS, a 4080 Super vai ser melhor nos dois cenários, né, porque daí a prioridade é ostra. A prioridade é ostra, ou seja, caviar. Agora, se você está buscando um equilíbrio em custo-benefício, 4070 Ti Super para Quad HD, excelente aquisição. E mais, ainda consegue rodar jogos em 4K com auxílio do DLSS, vai muito bem, uma placa com excelente custo-benefício mesmo, tá? Então, finalmente brilha a 4070 Ti Super, porque comparada à 4070 Super, ela não é tão interessante, mas comparada à 4080 Super, ela é bem legal. Por outro lado, se você vai para 4K, 4080 Super é realmente a melhor escolha equilibrada hoje em dia. Você pode partir para uma 4090, mas aí você já não está mais falando de custo-benefício nem nada do tipo. Apesar de que a 4090 tem um excelente custo-benefício, mas ela tem um custo muito alto, né? E ela também não tem concorrente. Já a 4080 Super consegue apresentar uma boa opção para Quad HD e também para 4K. Vai depender muito realmente do que você está buscando, né? É legal que esse modelo aqui ele tem uma diferença de uns 2% no clock. A gente consegue ver essa diferencinha aqui. A gente até foi dar uma olhada, por exemplo, nos testes do Tech Power Up lá, vai dar tipo 9, 10% de diferença em Quad HD, e também depende muito dos cenários, né? Quais jogos, quais configurações você testou, mas eu diria que a diferença dos 2% no clock aqui deve estar dando uma diferença no máximo 1% na performance geral, tá? Então você não vai ver muita diferença em relação a outros modelos mais básicos da 4070 Ti Super. Você pode ir no mais barato ou você pode pegar um topo de linha e a performance vai estar mais ou menos, né, nessa média. Eu vou mostrar para vocês também a relação do consumo, né, em Quad HD e em 4K, só para vocês terem uma ideia. Aqui é o consumo total do sistema, tá? Então não é o consumo só das placas, não. A gente testou aqui no Cyberpunk 2077, né, com tudo no Ultra, e aqui o pico de consumo do sistema com a 4080 Super deu 565 watts contra 525 watts da 4070 Ti Super, então uma diferença de 8%. Você vê que é curioso, né? Acaba seguindo mais ou menos a diferença de performance que a gente tem ali entre elas. E em 4K, a 4080 Super, ela teve um pico ali, o sistema com ela de 580 watts contra 530 watts, de novo, 9% ali de diferença. Em relação à temperatura, não dá nem para comparar as
duas placas. Primeiro, são duas GPUs diferentes e dois modelos muito diferentes. Olha a ignorância disso aqui, tá? Isso aqui é uma placa muito premium, um dos modelos mais caros que tem. E a 4080 Super Founders Edition, apesar de não ser vendida aqui no Brasil, ela tem uma performance bem próxima ali de modelos de referência, às vezes até melhor, mas mesmo assim não se compara a uma Aorus Master, né? Aqui o pico de temperatura, né, rodando Cyberpunk em Quad HD da 4080 Super foi de 71 e da 4070 Super foi de 57. Então tem todos os prós aqui a partir, né? Tipo um chip menor, TDP menor e tudo mais. Então não é um comparativo direto, é só pra vocês terem uma ideia, tá? Deu 25% de diferença. Em 4K, a 4080 Super ficou ali com um pico de 72 contra 58 da 4070 Super, uns 24% de diferença. Então assim, obviamente que você não vai comparar as duas placas diretamente. Mas foi bem interessante ver, né, a performance delas. Também foi bom pra gente lembrar por que testa sempre em 4K, porque 4K acaba eliminando, né, alguns limites que são às vezes gargalo de CPU. Fala, nossa, com 7950X sim, pode acontecer. Ou mesmo alguns gargalos engine, né, de repente chega num FPS muito alto e acaba batendo no limite e as duas placas entregam a mesma performance. Esse é o tal do outlier, né? Então acaba gerando meio que um resultado que ele foge, né, do que a gente já tá vendo. Então você vê que em alguns casos ficou 0% a diferença. É por isso talvez que em Quad HD nem deu uma diferença maior da 4080 Super para 4070 Ti Super, mas é a realidade. A gente está mostrando aqui o que vocês vão encontrar de cenário real, onde a gente acredita que realmente vai ser utilizado essas placas para rodar com tudo no Ultra. Obviamente que você pode rodar competitivo, mas aí você vai ter que procurar um outro teste bem específico. 4070 Ti Super ou 4080 Super, como é que fica a questão de longevidade? A longevidade ela é muito relativa, né? E a gente tem uma diferença bem importante de preço. Então dá uma conferida aí nos preços que estão, por exemplo, agora que a gente está soltando esse vídeo. Essa é a diferença de preço entre elas. Dependendo da diferença que você está pagando, né, de valores, você já tem aqui a fórmula perfeita. Nos nossos testes, no cenário que a gente fez aqui, então deu 9 a 12% de diferença. Se a diferença de preço estiver entre 9 e 12%, você vai estar pagando proporcionalmente a mesma coisa pelo FPS que você está recebendo, né? Então, mas aí ela está custando 12% a mais e tem 12% de performance. Você está pagando mais ou menos, tipo você comprar a 4070 Ti Super e acrescentar mais FPS, é mais ou menos isso. Para Quad HD, o resultado, como eu disse, ele acrescenta ali, né, alguns dados que não batem muito com a média, justamente porque a gente chega no limitador, mas é a situação que você vai encontrar. E no futuro, em outros jogos, pode ser que você veja uma situação um pouco mais próxima do que a gente vê em Quad HD, tá? Onde a limitação ali acaba ficando por volta dos 12%, talvez 15% de diferença de performance. Se a diferença de preço for menor do que a diferença de performance, ou seja, está custando 9% a mais, 10% a mais, mas a performance é 12% a mais, ou está custando 5% a mais no preço, aí compensa mais uma 4080 Super. Mas não é o que tem acontecido, porque eu sou bem ruim de conta, mas se uma placa custa 6 mil, a outra custa 8 mil e a gente tem, sei lá, 10% a mais de performance na média, 10% a mais de 6 mil, ele dá só R$600, né? Então, vai depender muito do cenário. Para quem tá buscando 4K, vai ser uma melhor opção, uma melhor experiência, mas a 4070 Ti Super acaba adicionando uma concorrência caseira para a 4080 Super. E vocês, o que vocês fariam? Iriam de 4080 Super, 4070 Ti Super? O que vocês acharam do mega comparativo que a gente fez? Quer mais? Então deixa o like, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.